Tema: Pagamento sobre serviços ambientais. Doutora em Ciências Sociais e coordenadora do projeto Rede de Águas e Florestas do Instituto Terra de Preservação Ambiental, doutora Ana Lúcia Cânfora Pacheco. A casa já quebrou o protocolo em respeito e talvez até em desrespeito, antes que o Rodolfo está saindo e o Zelão também, eu tenho duas notícias, tenho uma notícia para os senhores e senhoras, especial para o prefeito e para o Rodolfo. Eu estou hoje à frente da presidência da Pesagro Rio, empresa de pesquisa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos 1.200 hectares de fazendas experimentais, talvez eu não precisasse nem da metade disso para fazer os trabalhos, para fazer pesquisa em campo, é caro a beça. E queria só anunciar que a nossa primeira RPPN vai sair em relação às terras da Pesagro Rio, em Silva Jardim. Em seguida vai ser Itaucara e logo... Então vamos lá. Elas aqui já estão antecipando. Então a ordem vai ser Silva Jardim, Itaucara, Macaé e Patido Alferes, em Avelar. Então a gente está muito satisfeito e muito orgulhoso da possibilidade de estar trazendo essa realidade de movimento, de conscientização para dentro de uma empresa pública de pesquisa agropecuária. Eu peço desculpas a você por ter te interrompido, porque esse era um anúncio que eu queria fazer diretamente ao Rodolfo, na condição de presidente da Federação de Agricultura, e ao nosso prefeito Zelão, mas como ambos estão se retirando por outros compromissos, eu não queria perder essa oportunidade de deixar essa notícia. Muito obrigado, desculpa mais uma vez. Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite desse encontro, em participar desse encontro. Eu não sou de Silva Jardim, apesar de acompanhar durante os últimos anos a evolução do município nas iniciativas de conservação, tanto iniciativas de conservação da biodiversidade públicas, né, pelas áreas protegidas que nós temos, como principalmente a iniciativa de conservação em propriedade privada. Como a Deise colocou bem, o município é hoje, no Brasil, um município de referência. E eu queria me apresentar um pouquinho para vocês, já que a gente não se conhece aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, sou consultora ambiental, coordenadora executiva do Comitê Estadual da Reserva de Biosfera do Rio de Janeiro, aonde nós estamos. Isso aqui é parte da Reserva de Biosfera, que é a maior reserva de biosfera do mundo, é a Reserva de Biosfera da Mata Atlântica, e nós estamos dentro dela. Reserva de Biosfera é um espaço mundial, né? É um título mundial criado pela Unesco, que determina áreas prioritárias de conservação no mundo inteiro. No caso da Reserva de Biosfera da Mata Atlântica, que é o que nos interessa, as unidades de conservação, portanto, as nossas RPPNs, fazem parte da zona núcleo da Reserva de Biosfera, das zonas estratégicas de conservação dessa reserva. E, ao mesmo tempo, eu também, nesse momento, eu estou coordenando um projeto em todo o estado do Rio de Janeiro, que é um projeto financiado com recursos do Ministério do Meio Ambiente, do PDA, que chama Rede das Águas e Florestas. E é sobre isso que eu vou falar, porque é um tema, é um assunto que é muito novo, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil e no mundo, e complementa de forma bastante oportuna tudo que a Deise acabou de colocar para a gente, que é a questão, a possibilidade de implantação de um sistema de pagamento por serviços ambientais. Esse é o grande tema desse projeto que eu estou coordenando, que é Rede das Águas e Florestas, e eu vou tentar explicar aqui um pouquinho para vocês o que são esses serviços ambientais e por que eles têm valor e por que a gente está avançando numa nova situação, numa nova realidade econômica, aonde quem preserva recebe. É o que a gente chama de princípio protetor-recebedor.
né? Mas como é que acontece isso se a gente, desde o início do século XX, quando foi criado o primeiro Parque Nacional do Brasil, em Itatiaia, a gente sempre associou conservação da natureza com área economicamente improdutiva, né? Então, na verdade, as coisas, assim, os anos vão passando, as décadas vão passando, muda o século e, de fato, muita coisa vai se transformando, né? De fato, a gente tem a percepção de que as coisas vão mudando devagar, mas se a gente olhar com um olhar diferente, a gente vê que as coisas estão mudando sim, né? E nesse momento no Brasil, a gente já sabe o seguinte, que a gente se acostumou a ver floresta conservada, biodiversidade, água, como valores, como recursos que não tinham valor econômico nenhum. Isso só aparece como valor econômico quando eles faltam, né? Quando a água falta, como é que a gente se desenvolve? Como é que se desenvolve uma indústria sem água? Como é que uma propriedade rural funciona e gera renda sem água? Como é que você vai plantar um solo assoreado, né? Sem floresta para proteger? E finalmente, afinal das contas, qual é a relação entre água e floresta? A gente, várias pesquisas feitas no Brasil, na América Latina, mostram o que na prática a gente vê, mas cientificamente não estava muito claro. A água depende de floresta e floresta depende de água. Se você tira a floresta, você desprotege os mananciais hídricos. Então, se a gente for pegar, né, eu não vou ficar aqui citando lei, realmente é chato num sábado de manhã ficar lendo artigo de lei, né? Mas se a gente for visitar a Lei da Mata Atlântica, se a gente for visitar a Lei Estadual dos Recursos Hídricos, a gente vai ver que nessas leis existe a relação clara entre conservação de floresta e conservação de água, né? Muito bem. Como é que quando... E aí a questão da conservação das áreas públicas conservadas, que é a minha grande especialidade. Em geral, eu trabalho com unidades de conservação federais, do IBAMA, do Estado, do INEA. Mas acontece o seguinte, que no estado do Rio de Janeiro, a maior parte da Mata Atlântica, que a gente tem ainda que conservar, não está dentro dos parques. E os estados, eles não têm condição de ficar criando parques, porque eles não têm dinheiro para pagar o proprietário da terra, para fazer regularização fundiária, eles não têm condição de contratar técnicos, gestores e mão de obra para esses parques, então há um limite na ação do Estado em proteger essas áreas. E aí a gente se volta, e eu não estou falando de mim, mas eu estou falando de todas as grandes associações e ONGs ambientalistas hoje no Brasil, inclusive as organizações internacionais, elas estão voltando a sua atenção, estão voltando o seu investimento, recursos externos inclusive, para o proprietário rural que conserva, principalmente na implantação e no apoio à criação das RPPNs. Acontece que isso é um ponto que a gente chega a criar RPPN, pronto, está criado, e aí tem toda essa discussão que a Deise colocou, de que forma esse conservador privado ele é beneficiado. O ICMS é uma dessas formas. Mas hoje a gente já está num estágio experimental no Brasil de reconhecer que água, floresta, sequestro de carbono, ou seja, você, por exemplo, plantar eucalipto e fazer um projeto para que ele sequestre carbono, para reduzir o impacto sobre as mudanças climáticas, né? Tudo isso são serviços ambientais. E porque são serviços essenciais, a gente precisa da água, precisa da biodiversidade, precisa minimizar o aquecimento global, esses serviços passam a ter um valor econômico. Então,
quem conserva o protetor, ele deve receber, porque ele toma a iniciativa da forma mais variada para executar esse serviço. E quais são essas iniciativas? Eu tenho uma propriedade rural em Cachoeira de Macacu. Eu mantenho, por opção, uma área de floresta, a maior parte da minha propriedade é de floresta, e uma área próxima que era um morro, que era um pasto, que está se regenerando. Eu não tenho gado, enfim. Então, se eu tivesse gado, por exemplo, bastaria uma iniciativa de cercar uma determinada área para que essa área se regenere, se restaure naturalmente, para que eu esteja voluntariamente prestando um serviço ambiental. Mas eu posso também tomar iniciativa em parceria, e aí eu vou falar um pouquinho disso, como isso acontece, em parceria de, não, eu tenho um manancial de água, eu tenho um rio, eu tenho uma mata ciliar, que tá, um curso d'água sem mata ciliar, que eu quero preservar e vou ter um apoio de alguém para fazer essa preservação. Enfim, são várias formas, são várias iniciativas, desde a mais passiva até a mais ativa, que se convertem em prestação de serviços ambientais.